1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Não sei quantos conhecem duas histórias da cigarra e a formiga. Eu até umas 3 semanas atrás só conheci uma história. Aquela que a cigarra canta, 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 enquanto a formiga trabalha, 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 e chega o inverno, a cigarra não tem abrigo, não tem comida, e vai pedir ajuda para a formiga, e a formiga fala: você não cantou? Agora dança, né? Agora vai, dá um jeito aí. Alguém conhece outra história da cigarra e da formiga? A outra história é a seguinte, é a mesma história politicamente correta. A outra história diz que a cigarra cantava e passou-se o tempo enquanto a formiga trabalhava, e chegou o inverno, quando a cigarra, com muito frio, bateu à porta da formiga, que atende, e a questão é a mesma: você pode me ajudar, me abrigar? E a formiga disse: mas o que você estava fazendo durante o verão? Eu estava cantando, eu cantava. E aí a formiga diz: é você que cantava aquelas belas canções, que é no momento em que a gente estava cansado, e assim, ouvindo as suas canções, nós nos animávamos e trabalhávamos mais, e tivemos forças para trabalhar. Entre aqui, fique à vontade em minha casa, e assim você vai também poder descansar. E disse que assim a formiga abrigou a cigarra. Eu até brinquei com essa história de politicamente correto, né, que hoje em dia tem tantas mudanças assim, não que eu sou contra a bondade, né? Mas é uma coisa que às vezes ela é forçada. É igual atirei o pau no gato, que virou não atire o pau no gato, né? O gato é nosso amigo, é coisa assim, né? Não maltrate os animais. Tem uma musiquinha ao contrário. Mas qual que é a ideia de nós compararmos isso com o texto bíblico? O trabalhador é digno do seu salário. A ideia que é levantada por essas histórias, né, é a ideia de valorizar os outros. Realmente, eu já vi até alguns músicos reclamarem, né, porque que história é essa? Como se o trabalho do músico não fosse alguma coisa importante, né? Cantar não é nada, então você não está fazendo nada quando você está cantando. E os irmãos devem imaginar o trabalho que dá para você cantar, para você tirar uma música, tocar uma música, né? E como toda profissão, às vezes você vê alguém fazendo um trabalho, parece fácil para ele, mas para se tornar fácil, houve um longo trabalho, uma longa repetição, e assim esse trabalhador ficou, de certa forma, especialista, ou pelo menos sabe fazer bem aquilo que faz. Nós falamos na semana passada sobre a ideia de nós transpirar graça, e é mais ou menos parecido a ideia aqui. Nós temos que ser mais amáveis com as pessoas e valorizar o trabalho de cada um. E não só o outro, mas às vezes nós esquecemos de valorizar o nosso próprio trabalho. Quando nós pensamos no outro como se o outro fosse melhor, ou pensamos no nosso trabalho sem perceber o quanto Deus também nos abençoou. Primeiro dando dons, né? Porque cada um tem um dom específico para trabalhar. Se não fosse o dom, você não teria o trabalho. Depois, nos dando esta capacidade de ter o emprego, de estar desempenhando. E qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho é importante. Não esse trabalho é mais importante do que o outro. Porque a vida é como a igreja, né? Que fala que é um corpo, que é um corpo, o corpo de Cristo.
A vida na sociedade é um corpo, onde cada um desempenha uma função. Quantos já ouviram aquela historinha da criança que viu o lixeiro passando, né, e disse: ah lá, pai, os homens do lixo estão passando. E o pai disse: não, os homens da limpeza, os homens do lixo somos nós, né? Nós que sujamos, eles são os homens da limpeza. Ou seja, valorizando o trabalho de uma pessoa, e qualquer um de nós. Nós sabemos que diante de Deus podemos assim e devemos valorizar o trabalho nosso e o dos outros, entendendo essa importância. E aí aqui no nosso boletim tem algumas perguntinhas finais aqui. Qual a sua profissão? Qual a importância dela? Você já parou para pensar nisso? Para pensar no quanto Deus te abençoou naquilo que você faz? Aquilo é algo importante. Isso é até bom para a gente ter mais vontade de trabalhar, né? Às vezes as pessoas estão desanimadas, né? Trabalhar novamente. Mas você já parou para pensar no que você está fazendo, como é importante? Ah, mas será que é tão importante? Sim, irmãos, às vezes a gente pensa só em quantidade, em números gigantescos, né? Mas muitas vezes você ajudando uma pessoa, né? Um professor que dá aula para 30 alunos e 2 alunos ali vão guardar na vida dele aquele ensino, e de repente lá no futuro eles vão lembrar daquele professor, mesmo se não lembrar do professor específico, eles vão praticar ou colocar assim em prática no seu trabalho aquilo que aprenderam. Isso já é válido. E assim qualquer profissão, como é bom a gente saber da importância daquilo que nós fazemos. Qual a sua profissão? Qual a importância dela? Nós temos que valorizar e, como eu disse, assim nos incentiva a trabalhar mais. Nós precisamos desempenhar o nosso papel com alegria, com esforço, nada de ficar fazendo corpo mole, né? A gente viu nesse tempo que nós vivemos quantas desculpas as pessoas dão para não trabalhar, né? A última é a pandemia, né? Tem pessoas que até hoje não trabalham por causa da pandemia. Não estou criticando A ou B, estou criticando aqueles que poderiam estar trabalhando, né? E às vezes não trabalham, escolas que não querem abrir, e assim por diante. E assim nós encontramos em tantas situações, né? A gente vai conseguir sim, se a gente quiser fazer o tal do corpo mole, trabalhar menos, não valorizar o que nós fazemos. Mas se nós lembrarmos que nós estamos, em primeiro lugar, servindo a Deus com o nosso trabalho, e que o nosso trabalho é importante sim, nós vamos mudar o nosso posicionamento. Tudo que nós fazemos é para o Senhor, para servir ao Senhor. E como Deus pode nos usar e tem nos usado, aonde nós nos encontramos. Talvez um pastor nunca vai lá no seu trabalho, na sua escola, mas você está lá, ou na sua empresa, mas você está lá. E você pode sim ser uma bênção, na forma que você está lidando com os outros, no seu testemunho, e também em fazer bem aquilo que você faz, em dedicar-se. O texto diz: do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, né? A palavra de Deus diz sobre isso, e nós devemos realmente lembrar que nós precisamos trabalhar, e que Deus coloque no nosso coração gratidão pelo que somos, alegria pelo que somos, porque nós somos o que Deus nos deu, né, a condição de fazer. Eu não trabalho nisso porque eu não consegui outra coisa melhor. Não, eu estou trabalhando naquilo que Deus me colocou. Não tem coisa melhor, tem coisa pior, né? Às vezes tem uma coisa que ganha um pouco mais de dinheiro, outra coisa que mora numa cidade melhor, entre aspas, né, no que o mundo diz. Mas saiba que, independentemente do que nós estamos fazendo, Deus nos colocou, Deus nos abençoou, né, em todo o tempo. E até mesmo aqueles que não trabalham mais profissionalmente, né, são aposentados, estão fazendo outras coisas, a gente nunca deixa de trabalhar, né? O que a gente faz na nossa casa, no cuidado de um filho, de um neto, o que a gente estiver fazendo, que a gente possa fazer com alegria, né? Despertar com alegria, estar pedindo a Deus orientação, o que eu posso fazer, né? E principalmente o trabalho do Senhor, que Deus nos desperte para realizar a obra do Senhor, sabendo que
Esse trabalho, sim, é o mais importante para nós. Vamos orar, irmãos? Obrigado, nosso Deus, pela nossa vida, pelos nossos dons. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos viver e trabalhar e viver em sociedade, ó Deus. Que nós estejamos dia a dia aprendendo a valorizar cada irmão, cada pessoa no seu trabalho. Também que o Senhor nos dê uma visão, ó Pai, da nossa vida, do nosso ministério, do lugar que o Senhor nos colocou como profissão, para que nós estejamos desempenhando com alegria, ó Deus. Que a segunda-feira não seja dia de tristeza, porque vamos trabalhar, mas alegria por mais um dia que o Senhor nos dá, ó Deus, e forças, e pelo sustento que nós temos, ó Pai, pelo nosso trabalho. Obrigado, ó Deus, pela vida, por tudo e por essa manhã que nós nos encontramos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.